Graça, paz e alegria. Para o livro de Levítico, nós teremos apenas uma mensagem para falar sobre o livro como um todo. A palavra Levítico, especificamente, é a forma latina do termo grego que deu nome ao livro. O nome vindo do grego e a forma latina querem dar como significado que o livro fala acerca dos levitas, acerca das coisas dos levitas. Mas no hebraico, o título é um pouquinho diferente. Ele seria algo como "E ele chamou". Não está preocupado apenas com os levitas, mas com o chamado do Senhor para todas as pessoas. E no fim eu acho que faz mais sentido pensar no chamado mais geral do que pensar apenas numa coisa destinada aos levitas. Ainda que o livro tenha como tema principal o culto ao Senhor e as coisas que deveriam ser feitas para confirmar a questão da antiga aliança. E então, sim, boa parte do livro tem a descrição de cerimônias, sacrifícios, festas, atitudes, ritos, muitas coisas ligadas diretamente com o culto, não apenas, mas ligadas com o culto, muitas vezes. Eu entendo que o livro, ele está bem explicado sim com o seu título, mas pensando mais no título hebraico, o original, porque o chamado é para todas as pessoas no fim das contas. Os levitas, os sacerdotes, essa coisa toda, eles tinham sim atividades específicas e o livro trata de muitas coisas que eles fariam e que mesmo que o povo levasse alguma coisa, quem teria que ter a preocupação em como apresentar ao Senhor seria o levita, seria o sacerdote. Eles tinham essas responsabilidades sim para seguir exatamente o que o texto apresenta no livro de Levítico. Mas o chamado era para todos. Era necessário que as pessoas apresentassem aquelas coisas, era necessário que as pessoas fizessem a sua parte, ainda que muitas coisas dependessem sim dos levitas ou dos sacerdotes para que pudessem realizar as coisas. Sim, então boa parte do livro se preocupa com mostrar como os levitas e os sacerdotes deveriam se comportar diante das coisas, das ofertas, dos sacrifícios, das festas e essa coisa toda. Mas vai muito mais além do que ser apenas recomendações para levitas. O texto ele é muito mais abrangente, ele serve para todas as pessoas e é uma preocupação para todos o que realmente o livro de Levítico apresenta. Talvez um bom resumo para pensar o livro de Levítico está apresentado no próprio texto. No capítulo 11, no versículo 45, que o Senhor diz: "Porque eu sou o Senhor. Eu vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo, diz o Senhor." Então, a preocupação com a vida de santidade não está destinada apenas aos levitas, aos sacerdotes e essa coisa toda. É para todas as pessoas, todos nós precisamos nos preocupar em buscar as coisas do Senhor, mesmo nos nossos dias, mesmo com uma nova aliança, mesmo com a graça, nós devemos buscar a santidade diante do Senhor. Está mantido isso. O Espírito Santo nos direciona e nós devemos manter essa busca na presença do Senhor. Então vale para a gente também. Nós podemos fazer uma analogia do livro de Levítico com todo o sacrifício que Jesus ofereceu, com a vida, o ministério de Jesus, que não veio para anular a lei, antes para cumpri-la e para que nós pudéssemos ser alcançados não mais por conta daquilo que nós pudéssemos fazer, mas por graça, através de Jesus. Então, nós podemos sim fazer uma analogia a respeito de todo esse sistema apresentado no livro de Levítico com o que Jesus realizou na obra, quando foi no seu ministério e quando vai para a cruz, na morte, ressurreição. Nós podemos fazer toda a comparação e notar que nós somos alcançados por graça dentro dessa mesma ideia que foi apresentada originalmente no próprio livro de Levítico.
Os levitas, sim, eles são da tribo de Levi e eles têm responsabilidades muito bem definidas. A atividade levítica ela é muito ampla. Passava por questão de segurança, passava por questão de desmontar e carregar o tabernáculo enquanto ainda não havia o templo, passava por questão de música, passava por muitas responsabilidades. Muitas vezes nós achamos que os levitas são apenas aqueles que se preocupam com a música, mas essa era uma das atividades que os levitas se preocupavam, não era a única atividade dos levitas. Os levitas tinham muitas funções e eles representam, de certa forma, tudo aquilo que nós somos, porque nós lemos lá na carta de Pedro que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É como se nós fôssemos todos da mesma ideia dos levitas, ainda que nós não tenhamos, não sejamos da tribo, ainda que nós não tenhamos atividades específicas como eles tinham no Antigo Testamento, na verdade, a forma como nós vivemos o Evangelho, quando buscamos as coisas do Senhor e vivemos de acordo com a vontade do Senhor, aponta para a realidade de um chamado levítico muito mais abrangente também para os nossos dias. E todos, então, aqueles que se dedicam à obra do Senhor são chamados da mesma forma. Ainda que não sejam pessoas destacadas apenas para o trabalho na obra, todos nós estamos o tempo todo trabalhando na obra. Vivemos como cidadãos do reino em todo o tempo, ou deveríamos viver. Em cada uma das nossas atividades do dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, no trânsito, nós devemos mostrar que realmente seguimos a vontade do Senhor na prática, nas coisas do dia a dia. E o livro de Levítico apresenta uma coisa assim, ele apresenta a questão do culto, a questão do sacrifício, mas apresenta também essa preocupação com como viver no dia a dia. Então, a mensagem destinada aos levitas, ela não era apenas aos levitas, como acabou ficando quando da tradução do grego e depois a tradução latina. A preocupação do texto original era falar para todos, e todos deveriam se preocupar com as coisas do Senhor, então somos também alvo dessa mesma realidade quando nós paramos para pensar com bastante cuidado e fazendo as analogias também com o Novo Testamento. O nosso chamado, então, como nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, é para viver as coisas de acordo com a vontade do Senhor, buscando a pureza, a santidade, viver mostrando o tempo todo como é apontar para o reino de Deus e como é viver as coisas do Senhor nas coisas mínimas que nós vivemos no dia a dia. Precisamos tomar cuidado com isso, nas coisas que nós vivemos a cada momento, a cada instante da nossa vida. Mas a preocupação de Levítico, então, seria com essa questão do culto, do sacrifício. Como eu disse, não. A palavra santo aparece aproximadamente 80 vezes, dependendo aí, quando a gente pega as traduções e as palavras que se aproximam. A palavra santo aparece 80 vezes aproximadamente no texto de Levítico. Então a preocupação principal de Levítico é falar da pureza, da santidade, além de mostrar todas as coisas que deveriam ser feitas na hora de se executar a obra do Senhor e de fazer o sacrifício, de fazer o culto, de celebrar as festas e essa coisa toda. Então, a teologia do Levítico ela leva a ideia da santidade para as coisas do dia a dia. Vai para além do que se pensa apenas no culto, ou na festa, ou na observação de um ritual. Mesmo no Antigo Testamento já era essa a preocupação, era se preocupar com a questão no dia a dia, com a questão de se viver de acordo com a vontade do Senhor em todo o tempo. O conceito de santidade, ele não afeta apenas o relacionamento que o indivíduo tem com Deus, mas também afeta o nosso relacionamento com o nosso próximo. Jesus fala que nós devemos fazer aos outros o que nós queremos que façam com a gente. E aí Levítico nos fala, lá no capítulo 19, no versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus fala dessas coisas todas, já estava na lei, já estava encaminhado ali. E
nós devemos nos preocupar com o que nós fazemos e não apenas em ficar cobrando o outro sobre o que fazer. Hoje, nos nossos dias, as pessoas às vezes cobram os outros de como fazer alguma coisa, e aí quando as pessoas não fazem, quem cobrou também não faz, porque diz, o outro também não fez, então por que ninguém cobrou? Mas não é questão de o outro fazer primeiro, é a começar em mim. Eu tenho que fazer, o outro fazendo ou não, eu tenho que fazer. O ideal é que eu faça e o outro também faça, mas eu vou fazer, eu vou me preocupar com isso. Eu não vou ficar só cobrando do outro que o outro tem que fazer, e porque o outro não fez, então eu estou liberado para não fazer. Não, isso não faz sentido. Nós temos que fazer aquilo que nós esperamos que os outros façam, mesmo que eles não façam, mas nós fazemos. Nós seguimos as recomendações e colocamos todas essas coisas em ordem. Às vezes o livro de Levítico é tido como um livro de difícil compreensão, mas no início, o primeiro livro que as pessoas estudavam era o Levítico. Por quê? Porque ele está muito preocupado com a questão de culto, de sacrifício, de festas e de coisas a serem observadas. Então as pessoas teriam que saber o que fazer para seguir todo o ritual e agir de acordo com a vontade do Senhor. Mas ele também está muito preocupado com essa questão da vida de santidade, de a pessoa se preocupar em como agir para agradar ao Senhor e fazer as coisas da forma correta. Por isso é um livro, sim, muito interessante para ser estudado, claro, fazendo as devidas adaptações, já que nós não seguimos os aspectos da lei em todos os seus detalhes, mas nós devemos entender como viver essa vida de santidade, buscar no Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração para que possamos agir de acordo com a vontade do Senhor na direção da vida de santidade. A respeito de data e autoria, o livro de Levítico segue muito a questão que nós já falamos em Gênesis, nós falamos em Êxodo e também tem também essa questão em Números e Deuteronômio. Nos 5 primeiros livros da Bíblia segue a mesma ideia. Eu até acredito que no caso de Levítico e Deuteronômio, muito mais coisas muito mais coisas já ficaram prontas com Moisés realmente. Mas os livros são iniciados por ele, mas a edição final, para ficar da forma como nós temos hoje em dia, acontece apenas no processo de esforço literário nos tempos dos reis e também durante Esdras e Neemias, mas no caso do Pentateuco, mais até o tempo dos reis realmente. Moisés é o autor porque ele iniciou e ele deixou muita coisa pronta, mas outras pessoas sim trabalharam e fizeram as devidas edições para formatar o livro, para ficar da forma como está hoje, ainda que nós não saibamos quem foram essas pessoas. Mais gente sim trabalhou, também direcionada pelo Espírito Santo, para que pudesse deixar todas as coisas em ordem. Então, quando nós pensamos em aproximadamente 40 autores nos livros da Bíblia, e nós não vemos contradições, antes vemos complementos, explicações que se somam e coisas que as pessoas às vezes tentam notar contradições, mas na verdade não tem contradição. E aí nós dizemos, é porque na verdade o Espírito Santo é que inspirou as pessoas para que escrevessem, não eram as pessoas especificamente escrevendo. Então o autor é um só, o Espírito Santo, e as pessoas foram vasos usados por Deus para que pudessem colocar no papel todas essas coisas. Mas podemos ir além dessas 40 pessoas, porque se mais gente pôs a mão e participou da edição, quem sabe alguém poderia ter feito algum acréscimo, alguma coisa diferente, mas o Espírito Santo estava lá velando pela palavra e permitiu então que tudo ficasse em ordem, organizado da forma como o Senhor realmente entendia que deveria ser apresentado o texto bíblico. A data vai desde o tempo da saída do Egito até o tempo dos reis, para que o livro fique totalmente esquematizado da forma como nós conhecemos nos dias de hoje. Todo esse sistema sacrificial apresentado no livro de Levítico, ele era necessário porque ninguém poderia, e ainda não pode, se aproximar de Deus em pecado. Era necessário que fossem feitas ofertas e
sacrifícios para que houvesse o perdão. E as ofertas para expiação dos pecados eram as últimas apresentadas no livro de Levítico. Elas representam sim a morte de Jesus, o derramamento de sangue. Para nós, essas ofertas representam isso. Na época tinha todo o caráter litúrgico e ritual envolvendo os animaizinhos e tudo mais, mas para nós, nos nossos dias, representa a morte de Jesus. E da mesma forma que no livro de Levítico, nós também começamos aceitando o sacrifício de Cristo. Nós temos outras coisas a observar antes. Aí nós somos perdoados pelo Senhor porque reconhecemos o sacrifício de Cristo. E a partir daí nós nos envolvemos cada vez mais com as coisas da vontade do Senhor para vivermos a vida de santidade. Esse complexo sistema sacrificial que é apresentado no livro de Levítico, ele teve o seu prazo na cruz de Jesus. Jesus é o sacrifício suficiente apresentado ao Senhor agora. Ele não anula, ele cumpre a lei. E aí nós somos alcançados por graça para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, para buscarmos essa vida de santidade, para buscarmos as coisas de acordo com o entendimento da vontade do Senhor, direcionados pelo Espírito Santo e vivendo em cada momento do dia a dia as coisas de acordo com o que o Senhor orienta. Nós não fazemos isso porque tomamos cuidado com observações específicas da lei, mas porque somos direcionados pelo Espírito Santo para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Entendo dessa forma que Deus simplificou então essa questão de todo esse sistema com esse único e legítimo Cordeiro que é Jesus. Esse sacrifício que é perfeito e definitivo a partir desse momento que inaugura-se o tempo da igreja, esse mistério que era a igreja, como diz lá no Novo Testamento. O sacrifício de Jesus foi voluntário, ninguém o obrigou, ele concordou, ele foi espontâneo, ele próprio se entregou, ele deixou acontecer. E ele é eficaz para a salvação de todas as pessoas que nele depositam a fé, todo aquele que nele crê. Você crê no Senhor Jesus? O sacrifício dele é suficiente para salvar a sua vida. Dessa forma nós terminamos nessa mensagem, nessa sequência, o livro de Levítico. Eu quero encerrar dizendo isso, que nós precisamos tomar cuidado com viver de acordo com a vontade do Senhor. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos direciona para vivermos essa vida de santidade nas coisas do dia a dia, nas coisas da caminhada realmente. E aí, graças ao Senhor que ofereceu a sua vida, nós podemos ser alcançados para viver de acordo com a vontade do Senhor, direcionados pelo Espírito Santo. Devemos sim ouvir a voz do Senhor e deixar o Espírito Santo nos direcionar, pois Jesus pagou o preço para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.